Bem, a nossa audiência, nós estamos aqui para trazer uma porção da palavra de Deus e gostaríamos que você abrisse a sua Bíblia, porque temos um texto básico, livro de Juízes, capítulo de número 13, vamos ler o versículo de número 24, que nos diz assim: Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Nós estamos aqui nesta oportunidade para falarmos de Sansão, que no hebraico significa pequeno sol. Sansão era nazireu, que do hebraico significa consagrado. Sansão, 13º juiz de Israel. Também esse período dos juízes também é chamado de período dos regentes, que vai de 1390 a 1030 a.C. É interessante que a Bíblia não cita o nome da mãe de Sansão. O Talmud a identifica como Zelponite, segundo a Wikipédia, mas eu não quero aqui polemizar. Segundo a Bíblia, ela era estéril. O seu pai, já a Bíblia cita o seu nome, era Manoá. A Bíblia diz que o palco era esse: Israel sob o jugo dos filisteus, que era um povo incircunciso, segundo a enciclopédia de Orlando Spence Boyer. Os habitantes da Filistia, descendentes de Cão, e ele adorava dois deuses principais babilônios. Um era Dagon, que era metade homem, metade peixe, e o outro era Astarote, segundo Dagon, por ele morarem às margens do mar. O livro de Juízes é de autoria desconhecida. Alguns dizem que pode ter sido Samuel. É o 7º livro da Bíblia. O profeta Moisés e o seu substituto Josué já haviam morrido. 300 anos se passaram de Israel habitando na terra da promissão. Mas Israel se encontra no período de decadência e de desunião. Faltava a Israel uma liderança no quartel. O soldado deve obediência ao sargento, e o sargento é o líder de uma pequena fração de tropa. Numa empresa ou numa fábrica existe a pessoa do gerente e também do CEO. É uma palavra nova, né? Que o CEO nada mais é do que um diretor executivo. O Deus do possível, então, resolve suscitar um líder de uma mulher que era estéril. E se o mundo, os amigos falaram para você desistir, o Deus dos impossíveis te diz que ele é o Deus das causas impossíveis. No capítulo pegar a cadáver, tamanha era a importância que eles não poderiam nem sepultar os parentes, para você terem uma ideia. E também aos seus pais, não lhes explicando a procedência. Ou seja, ele come, ele erra e também dá aos seus pais. Uma curiosidade sobre o casamento de Sansão é que o casamento de Sansão durou apenas 7 dias. Na minha opinião, Sansão errou ao se vingar e sacrificar 300 raposas ou chacais, que não tinham nada a ver com a história de Sansão. Mas esse fato que Sansão fez trouxe um grande prejuízo econômico aos filisteus, porque já estava próximo à colheita, talvez, né? Como já estive lendo, essa colheita seria sacrificada a Dagon, e Sansão taca fogo nessa plantação. Tem um artigo no site da Conjur, que eu abro aspas agora: Sansão e as ambiguidades da admiração e do desprezo. Fecho aspas aqui para o site da Conjur. Outro erro, na minha visão, e que é amplamente lardeado pelos pregadores, é o fato de Sansão ter usado uma queixada de jumento, ferramenta errada. Soldado usava a espada
espada e não queixada. Mas aí ele pôde, engraçado, né? Que agora com cego ele pôde enxergar o quanto levou uma vida divorciada de Deus. Na prisão, Sansão orou. 20 anos de história e não vemos Sansão orando. Deus o ouve e o perdoa. Ele ora, Senhor Jeová. Quando ele diz isso, Senhor, ele está dizendo Adonai, o nome divino. Quando ele diz Jeová, Yahvé, ele está falando Elohim no hebraico. O plural, os 3 nomes de Deus, segundo eu aprendi com o professor Joel. Sansão não comete o suicídio, como anda muitos pregando por aí. Por quê? Porque o seu nome está o seu nome está na galeria dos heróis da fé, quando nós lemos o livro de Hebreus. Eu sou o Obreiro Everaldo Filho e esse foi um podcast contando da história de Sansão.